Nós vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Palavra do nosso Deus, assim nos diz. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Bom Deus, agradecemos pela Tua palavra que acabamos de ler, e a nossa prece, ó Deus, nesta hora, é para que o Senhor nos abençoe, nos instrua, que nós estejamos atentos à Tua voz. Oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. A fé cristã genuína, como um dom de Deus, é uma fé radical, porque a mensagem fundamental do cristianismo é de que nenhum de nós é merecedor de nada, nenhum de nós possui retidão. Nossos atos são imperfeitos, limitados e não poucas vezes egoístas. E seria maravilhoso se a Igreja do Senhor Jesus estivesse livre de orgulho, preconceitos, divisões e sentimentos de justiça própria. Seria maravilhoso se no meio da igreja não houvessem
sentimentos de vanglória. Mas precisamos ser honestos, não estamos livres destas coisas. Há pessoas que servem a igreja com sentimentos possessivos. Há líderes que, em meio ao seu ativismo eclesiástico, buscam muito mais o prazer de se sentirem dominadores da igreja. Há pessoas na igreja que, por trás de uma falsa piedade, tentam ocultar sentimentos de desprezo e até preconceitos em relação a outras pessoas dentro da própria igreja. Muitas vezes, no meio da igreja, tem-se esquecido a mensagem simples do Evangelho da graça, do qual tanto se fala. E a mensagem simples do Evangelho da graça é a de que nós não possuímos nada que não tenhamos recebido. Conforme as palavras do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 7: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Embora o conhecimento de Deus, de sua palavra e das doutrinas da fé devam produzir em nós humildade e senso de incapacidade, nem sempre isso se evidencia adequadamente na vida de muitos frequentadores de igreja. Curiosamente, muitas vezes há crentes que se movem da condição de dependência para a condição de autossuficiência, da condição de submissão para uma condição de se fazerem exigentes. Ferem com palavras, causam divisão, julgam os outros sem olharem para suas próprias falhas, contrariando de forma prática tudo o que dizem crer a respeito do Evangelho. A história que nós acabamos de ler nesta passagem da Escritura, no segundo livro de Samuel, está entre as mais belas histórias da Bíblia. Trata-se de uma das mais belas descrições que ilustram o que seja uma profunda e verdadeira atitude de amor. Essa brevíssima história, que tem como pano de fundo uma verdadeira e profunda amizade entre dois homens, serve como uma lente através da qual somos conduzidos a contemplar três verdades acerca da história da redenção. História da qual somos inseridos pela graça de Deus para nos tornarmos radicalmente contrários à cultura humana e sermos pessoas orientadas em nosso procedimento por esta graça. No texto que lemos, o reino de Israel estava estabelecido e unificado. Davi era rei. E veja o que diz o verso 1 do capítulo 9 de 2 Samuel. Davi disse: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Davi lembrou-se de sua aliança com Jonatas. Jonatas, filho de Saul, arriscou a sua própria vida, se expôs à ira de seu pai, que buscava matar Davi, colocando-se ao lado de Davi para o proteger. Foi nesse momento que ele, Davi e Jonatas firmaram uma aliança, conforme registrado lá no capítulo 20 do primeiro livro de Samuel. E nesta aliança, Davi prometeu preservar e proteger a casa de Saul para sempre. Sendo um homem de palavra e agora sendo rei de Israel, imediatamente lembrou-se desta aliança e passou a pensar sobre a situação dos descendentes de Saul.
resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele? Então Davi soube que havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Ao que tudo indica, Ziba era um homem poderoso. De acordo com o verso 10, ele era um servo que possuía 20 servos, além de ter 15 filhos. Certamente ele era um homem bem-sucedido. Ziba foi convocado para uma audiência com o rei Davi para relatar se tinha conhecimento a respeito da existência de alguém da casa de Saul para que ele, Davi, usasse de bondade, e mais precisamente o texto diz, usasse da bondade de Deus para com ele. Então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o rei perguntou: e onde está? Ziba prosseguiu dando as informações, e então nós ficamos sabendo sobre um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Este jovem teve uma vida extremamente difícil. Ele era neto de Saul, logo ele era príncipe, talvez um futuro rei. Porém, em uma batalha, em meio a uma guerra, o seu pai e o seu avô morreram. E isso representou o fim da casa de Saul. E de acordo com o verso 4 do capítulo 4 de 2 Samuel, quando a notícia da morte de Saul e de Jonatas chegou, a babá que cuidava de Mefibosete o pegou no colo para fugir, e na correria daquela fuga, Mefibosete caiu e sofreu um trauma nos seus 2 pés, que o deixaram manco, nas palavras do verso 4 de 2 Samuel, capítulo 4. Mefibosete perdeu sua família, perdeu sua posição social de príncipe e perdeu a sua saúde física. Esse menino ficou desamparado, tendo que viver na casa de alguém, dependendo da caridade de alguns. Imagine a triste situação de Mefibosete, sem a menor condição de mudar a sua própria sorte. Talvez Mefibosete nem soubesse dessa aliança entre o seu pai Jonatas e Davi. Era muito criança quando essa aliança havia sido feita. Então nós lemos nos versos 5 a 7 de 2 Samuel 2 Samuel 9. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas. Como será que Mefibosete estava se sentindo? Ser convocado pelo novo rei certamente deve ter deixado Mefibosete apreensível, porque era muito comum o costume de quando uma nova família assumia o trono, que se desse fim a qualquer descendente da antiga dinastia, para que ninguém ameaçasse o trono do novo rei. Ou seja, para Mefibosete, aquela situação talvez representasse a certeza de sua morte. E é por isso que Davi diz a Mefibosete: não temas, porque Davi sabia o que provavelmente se passava no coração daquele jovem naquele momento. Agora observe as palavras que se seguem no verso 7. Porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa.
É interessante que Davi diz aqui três coisas a respeito das quais nós queremos chamar a atenção. Primeiro, ele diz: eu usarei de bondade para contigo. E essa palavra aqui, bondade, na língua original do Antigo Testamento, que é a língua hebraica, é uma palavra muito difícil de ser traduzida. E aqui nós temos a tradução bondade: eu usarei de bondade. Porém, a ideia é muito mais do que bondade, no sentido simples. Trata-se de uma expressão que transmite a ideia de um derramamento de bondade. Era como se Davi estivesse dizendo: eu vou cobrir você com toda a bondade que possa existir no meu coração. E Davi acrescenta: eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. Eu vou dedicar toda a bondade que eu puder sobre você, em razão daquele a quem você está vinculado, em razão daquilo que outra pessoa fez e não em razão de qualquer coisa que você tenha feito. Portanto, a primeira coisa que Davi diz a Mefibosete é: usarei de bondade para contigo. A segunda coisa que Davi diz é: te restituirei, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. O rei era o senhor de todas as terras do seu reino. Terra era riqueza e poder. E Davi não estava dizendo que ia doar alguns terrenos para Mefibosete, mas estava dizendo que ia colocar ele como um participante do direito a voltar à condição de príncipe de Israel. Como evidência de sua bondade, Davi estava tirando Mefibosete de uma condição de pobreza, de miséria, para uma condição de riqueza. Uma riqueza que ele não poderia conquistar com o seu esforço próprio naquele momento, uma riqueza da qual ele não era merecedor, porque ele não podia fazer nada para merecer. Mefibosete estava recebendo o direito a uma riqueza em razão da bondade de Davi, decorrente da aliança que Davi teve com Jonatas. Davi estava dizendo: eu serei bondoso com você, restituirei sua condição social, e em terceiro lugar ele diz: tu comerás pão sempre à minha mesa. Em outras palavras, eu estou adotando você como membro da minha família. Você viverá na minha corte real, fará parte da família e participará da minha mesa, porque a partir de agora você é meu filho. Agora veja, meus irmãos, a reação de Mefibosete no verso 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Em outras palavras, eu não sou ninguém, não tenho nada, não mereço nada. Como pode o rei dedicar tamanha bondade, tamanho amor para comigo? E então, a partir do verso 9, Davi começa a colocar em prática a sua bondade, restituindo a riqueza de Mefibosete e o adotando em sua família. E o ponto mais alto nessa narrativa se encontra no verso 13, que diz: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Todos nós estamos sujeitos a nos tornar orgulhosos, preconceituosos, autossuficientes e cheios de vanglória. Todo crente pode cair no pecado de se mover da condição de humildade e submissão para uma condição de se tornar exigente e até intolerante. E esta história registrada aqui no capítulo 9 do segundo livro de Samuel nos proporciona uma janela
para contemplarmos a riqueza da história da redenção de um modo muito mais claro. Que maravilhosa ilustração temos nesta passagem acerca do amor redentor do Senhor Jesus sobre os seus servos, sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Esta passagem representa um espelho para o qual nós podemos olhar e nos ver com exatidão. Cada um de nós é um Mefibosete. Não somos ninguém, não temos nada e não merecemos nada. Agora veja que interessante, Mefibosete não procurou pelo rei. Ele não foi até o rei reivindicar alguma coisa. Pelo contrário, o rei procurou saber sobre se havia alguém da casa de Saul a quem ele pudesse usar de bondade. E o rei mandou trazer Mefibosete. O rei toma a iniciativa em direção àquele homem chamado Mefibosete. Nós não temos condições nem mesmo de buscar o rei dos reis, muito menos o seu favor, a menos que ele nos dispense a sua graça sobre nós, a menos que ele tome a iniciativa de vir ao nosso encontro. Você não estaria ouvindo esta mensagem agora se Deus não o conduzisse por meio da sua graça. E assim como Mefibosete, nós somos conduzidos à presença do rei, quebrados, deficientes espiritualmente, com o coração repleto de incertezas. Apesar de toda a nossa indignidade, decorrente do fato de sermos pecadores, nós somos atraídos à presença de Deus porque Ele possui um amor pactual, inabalável, porque Ele usa de bondade para conosco. Isso é essencialmente o Evangelho que nos transforma para que possamos viver na contracultura deste mundo. O cristianismo é radical, porque a mensagem fundamental do cristianismo é a de que nenhum de nós é merecedor de nada, nenhum de nós possui retidão, todos nossos atos são imperfeitos, limitados e não poucas vezes egoístas. Quando entendemos o quanto somos pecadores e que apesar disso Deus em sua bondade vem ao nosso encontro, restitui a nossa herança espiritual e em Cristo nos adota como seus filhos, nós conseguimos olhar para o nosso próximo de outra forma. Não deve haver lugar para orgulho, autossuficiência e muito menos justiça própria, quando entendemos que somos alvos da maravilhosa graça de Deus. Esta história de Mefibosete nos lembra que Deus é bom, gracioso, Ele vem ao nosso encontro, é Ele quem toma a iniciativa de se aproximar de nós, é Ele quem nos diz não temas, e é Ele quem dispensa sobre nós a sua infinita bondade, nos restituindo-nos uma condição de restauração espiritual e fazendo de nós filhos. Em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus e podemos comer à mesa do nosso Rei e Pai. Que Deus nos abençoe e que Deus nos perdoe muitas vezes pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, pela nossa falta de humildade e coloque em nosso coração um sentimento de reconhecimento diário de que nós somos pecadores, nada merecemos e somos alvos da bondosa graça de Deus em Cristo Jesus. Santo Deus, agradecemos pela Tua palavra,
que nos fala de forma tão objetiva, clara e profunda sobre a tua bondade e o teu amor para conosco. Confessamos, ó Deus, as nossas imperfeições, nossa maldade, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, limpa-nos, ó Deus, de toda imperfeição, purifica-nos e santifica-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Ó Deus bendito, nós agradecemos porque apesar de não sermos ninguém, não termos nada e nada merecermos, o Senhor nos ama e cuida de nós. Rendemos-te graças no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a Igreja de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.